Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Israel, dessa vez com a Dani Creche de volta das férias. Olá, Dani! Oi, tudo bem? E, como de costume, semana agitadíssima em Israel e fora de Israel, também nos Estados Unidos, né, com a ida do presidente Isaac Herzog, fazendo um discurso no Congresso americano, né? Pois é, né? Eu voltei das férias, aliás, quente pra caramba na Europa, eu peguei essa onda de calor na Itália, e voltei para Israel também com uma onda de calor, mas calor político, né? Quer dizer, também está quente aqui, verão, mas na verdade o que está mais quente aqui são os dias, esses próximos dias e semanas que vão ser cruciais para o futuro da democracia israelense, né? Então, uma das coisas mais importantes dessa semana que passou foi a viagem do presidente de Israel, Isaac Herzog, para os Estados Unidos para participar de um evento que já tinha sido marcado já há algum tempo pelos 75 anos de Israel, mas é um evento no Congresso americano, né? Ele falou, na verdade, fez um discurso para as duas casas, né, do Congresso, né, para o Senado e para a Câmara a outra casa dos Câmara americanos, dos né? Deputados, né? Eles chamam de outra, eles esqueci o nome. Enfim, e aí ele fez, então, na verdade, um discurso bem bipartisan, que eles chamam, né? Bipartidário, quer dizer, um discurso onde tinha para um público que tinha democratas e republicanos, e foi, inclusive, uma coisa assim, bem interessante de ver, porque ele foi muito bem recebido, com muitas palmas, acho que foram 25 ou 26 vezes que as pessoas se levantaram para bater palma para o Herzog. Muito emocionante também, porque o Herzog, o avô dele foi o primeiro, um dos primeiros, eu acho que talvez o primeiro rabino-chefe de Israel, e o pai dele foi um dos primeiros presidentes de Israel também. E ele conta que ele estava nos Estados Unidos quando o pai dele fez um discurso também na frente do Congresso, que ele agora está fazendo o mesmo, quer dizer, está lá novamente, né, representando a família Herzog, né? E foi interessante porque, apesar desse discurso ter sido marcado já há algum tempo, né, e não ter, teoricamente, nada a ver com o que está acontecendo em Israel nesse momento, as manifestações e a reforma judicial, foi, na verdade, uma espécie de humilhação para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está no poder novamente desde dezembro do ano passado, então já há 7, 8 meses, e ele até agora não foi convidado pelo presidente Joe Biden para visitá-lo, para conversar com ele na Casa Branca. Então, o fato do Herzog ter feito esse discurso na frente do Congresso, o próprio Netanyahu fez um discurso desse em 2015, na verdade, também na frente das duas casas do Congresso americano, contra o presidente Obama na época, né, contra o acordo, com o Irã, né, na época. Mas agora é o Herzog que está fazendo isso, e para o ego do Netanyahu não deve ter sido muito bom ver o Herzog fazendo esse discurso e não ele. E o fato de que o Herzog foi recebido pelo Biden, não só fez o discurso no Congresso americano, como foi recebido pelo Biden, como o Biden não recebeu até agora o próprio Netanyahu. Deve ter sido muito, muito ruim para o Netanyahu ver essas duas cenas do Herzog, que é o presidente apolítico de Israel, e que, na verdade, foi um rival político do Netanyahu durante muito tempo, que o Herzog foi líder do Partido Trabalhista, né, durante muito tempo. Então, um cara de esquerda, de centro-esquerda, e esse o Herzog, que está lá encontrando com o Biden, fazendo um discurso no Congresso, e o Netanyahu em Israel. Inclusive, o Netanyahu vai, acho que amanhã ou depois, para o Chipre, para uma visita oficial, ou ele foi para a Turquia agora, e depois vai para o Chipre, e aí tinha gente falando assim, né? Washington e Chipre, né? Mas assim, então, esse discurso foi interessante porque o próprio Herzog entrou na questão das manifestações e da reforma judicial, tentou acalmar o público americano, né? Sei lá, os judeus americanos e o próprio establishment americano, dizendo que Israel é uma democracia, que os dois países têm os melhores
relacionamentos e que Israel não vai deixar nunca de ser democracia, que democracia está no DNA de Israel, ele falou exatamente isso, e passando uma mensagem também para os próprios israelenses de que está tudo bem, ou então vai ficar tudo bem, tal, mas, obviamente, foi uma mensagem que é mais um wishful thinking, né? Mais um gostaria que fosse assim do que a realidade, né? Eu assisti a entrevista, ele, pelo que eu percebi, em alguns momentos, ele deu uma enfatizada em Israel como esse lugar democrático, de respeito à minoria, à diversidade, inclusive diversidade religiosa, né? Ele pontuou essas questões. Ele fez um discurso assim muito, muito bom, muito bem escrito, muito bem feito, mostrando Israel como uma democracia e também enfatizando os pontos de valores em comum com os Estados Unidos. Por quê? Por que esse discurso falou tanto desses valores e como os Estados Unidos e Israel têm essa amizade inquebrável que eles falam, né? Porque na última semana, um jornalista muito famoso americano chamado Thomas Friedman publicou duas colunas, 2 artigos no New York Times, e o Thomas Friedman é um dos jornalistas mais conhecidos nos Estados Unidos, ganhou 3 prêmios Pulitzer, e a coluna dele é lida por todo mundo, e ele, obviamente, ele é judeu, e foi correspondente do New York Times no Líbano, e passou um tempo em Israel, enfim, o cara que conhece de Oriente Médio e acompanha o Oriente Médio. E o Thomas Friedman fez 2 colunas falando que o Biden passaria uma mensagem para Israel, passando uma mensagem do Biden para Israel, para o Netanyahu, de que ele tem que parar com a reforma judicial neste momento. A primeira coluna foi uma semana atrás, e a segunda coluna foi bem no dia seguinte ao discurso do Herzog nos Estados Unidos, e é uma segunda coluna que pegou todo mundo de surpresa, porque não era nem o dia da coluna dele no New York Times, e nessa segunda coluna ele conta quem é a fonte dele, conta quem é a fonte do governo americano que está pedindo para o Netanyahu claramente parar com a reforma judicial. A fonte não é ninguém menos do que Joe Biden. Ele, inclusive, contou num podcast que eu ouvi hoje que ele tinha um encontro já marcado com Joe Biden algum tempo atrás e que, por acaso, caiu no dia que o Herzog foi encontrar com Joe Biden na Casa Branca. Então, ele se encontrou com o Joe Biden horas depois do Herzog ter ido embora da Casa Branca, e o Joe Biden falou para ele durante 1h30 que ele queria passar uma mensagem mais concreta para o governo israelense, que talvez o Herzog não tenha passado com tanta ênfase. A mensagem diretamente para o Netanyahu, que ele tem que parar com a reforma judicial, porque se ele não parar, Israel vai deixar de ser a democracia que é, os valores entre Israel e Estados Unidos vão diminuir. Thomas Friedman já tinha falado que talvez o Biden iria rever o relacionamento com Israel, que vai se tornar uma democracia mais fraca se essa reforma judicial passar, e que o Joe Biden fala, numa mensagem direta para o Netanyahu, que ele talvez seja o último presidente democrata que é sionista, no sentido de que é pró-Israel da maneira como ele é. E a gente viu no discurso do Herzog no Congresso americano que alguns membros do Partido Democrata não foram ao discurso. Inclusive o Bernie Sanders, que é um senador muito importante americano, que é judeu, tá? Mas é um cara da parte mais à esquerda do Partido Democrata. Quer dizer, Israel está parando de ser aquela coisa bipartisan, está parando de ser uma coisa de que tanto democratas como republicanos apoiam, está começando a se tornar um não consenso nos Estados Unidos. E isso que o Joe Biden disse claramente através do Thomas Friedman, que tem que parar. Então, foi uma mensagem muito importante do presidente americano para o Netanyahu, mas que não sei se o Netanyahu ouviu, porque o Netanyahu continua com a reforma judicial, né? E teve outros boicotes também de alguns parlamentares que se negaram a participar dessa solenidade, inclusive pela situação em Jenin e outras questões, né? E os protestos em Israel continuam pegando fogo, né, Dani? Inclusive com setores importantes da sociedade se mobilizando, e setores estratégicos, né? Até para a própria soberania de Israel. Exatamente, quer dizer, então, na verdade, enquanto havia toda essa solenidade nos Estados Unidos e essa coisa diplomática do Joe Biden falando através do Thomas Friedman para o Netanyahu, aqui em Israel a coisa pegou durante a semana inteira,
com cada vez mais, todo dia, anúncios de reservistas, principalmente da Força Aérea Israelense, dizendo que não vão mais se apresentar à reserva, reservistas voluntários, tá? Quer dizer, não são pessoas da ativa que não vão para o Exército, e seria realmente não, né, fora da lei, né? Mas reservistas voluntários, principalmente pilotos, né, da reserva, voluntários, que disseram que não vão mais se apresentar à reserva, fazer o voluntariado deles no exército israelense, o que, na verdade, já começa a parecer que está enfraquecendo o exército israelense, enfraquecendo a Força Aérea Israelense. Pode estar causando realmente um enfraquecimento na Força Aérea mesmo, enfraquecimento militar de Israel, tá? Que é uma coisa que está na cabeça de todo mundo, porque os inimigos de Israel veem isso, principalmente no Líbano. Eu vou escrever, inclusive, essa semana, uma coluna sobre o que está acontecendo na fronteira norte de Israel, com Israel e Líbano. O Líbano, Nasrallah, o líder do Hezbollah no Líbano, está vendo que Israel está enfraquecendo não só politicamente, como militarmente. E essa bando de, né, um monte, né, muitos reservistas voluntários que estão avisando que não vão mais. Não só eles, mas líderes, pessoas, ex-líderes do Mossad, ex-líderes do próprio Exército, todos eles, hoje em dia, na reserva, dizendo que eles apoiam esses pilotos e outros tipos de reservistas que não vão se apresentar mais ao serviço militar. Tá? E isso realmente está afetando a eficiência do exército israelense, principalmente da Força Aérea. E o grande temor é que isso agora, na verdade, não saia, né, do âmbito dos reservistas voluntários e entre no âmbito dos soldados da ativa, tá? Ou reservistas ou soldados da ativa que não são voluntários. Se isso acontecer, é um desastre, não só em termos de força, de eficiência do Exército, mas também do ethos de Israel. O ethos de Israel é que o Exército ainda é visto como a instituição mais importante, agregadora, a instituição onde todo mundo tem que participar, aquele ethos de que todos nós temos que fazer a nossa parte para a defesa de Israel. Se isso acontecer, Israel realmente está perdendo um dos alicerces do seu ethos nacional. E pode ser que isso aconteça. Semana que vem, a gente tem um dia de votação muito importante, domingo e segunda-feira, principalmente segunda-feira, vai ser um dia de votação muito importante, porque vai ser a primeira votação mesmo de uma parte dessa reforma judicial, que depois de 7 meses de polêmica e confrontos e conflitos em Israel, o governo vai conseguir aprovar uma parte importante dessa reforma judicial, uma parte que talvez enfraqueça muito a democracia israelense, que é o cancelamento da cláusula de razoabilidade, que a Suprema Corte de Israel não vai poder mais usar a cláusula de razoabilidade, que, aliás, eu descobri que também está na Constituição brasileira. No Brasil também existe uma cláusula de razoabilidade, quer dizer, os juízes podem usar a razoabilidade para cancelar algumas decisões do governo. Acho que no Brasil também pode, que é você dizer que decisões do primeiro-ministro ou de outros ministros ou de outros servidores não podem ser feitas porque não é razoável, porque não é lógico, não pode acontecer. Então, essa cláusula da razoabilidade, ela vai ser cancelada na segunda-feira. Isso é uma das partes mais importantes da reforma judicial, e provavelmente a gente vai ver o país em convulsão. Já está em convulsão, mas o auge da convulsão vai ser entre domingo e segunda-feira da semana que vem. Essa semana já foi bem agitada, né? Semana passada também a gente teve os protestos no aeroporto Ben Gurion, né? Que marcaram, inclusive, uma violência policial, né, Dani? A gente viu algumas cenas lamentáveis aí. E essa semana tudo indica que vai ser mais uma semana de grandes protestos, né? Sim, e cada vez mais a polícia está sendo orientada a pegar mais pesado com os manifestantes,
porque o ministro de Segurança Nacional, que é o Itamar Ben-Gvir, que a gente fala muito dele aqui, é um ultradireitista, radical, extremista, ele é um ministro de Segurança Nacional e ele está fazendo de tudo para que a polícia pegue pesado contra esses manifestantes, que para ele são, sei lá, antipatriotas ou sei lá o quê, né? Ele gosta dos colonos, né? Os colonos lá que colocam fogo em aldeias palestinas, esses tudo bem. Os manifestantes pró da democracia, não. Tem que cacetada neles. E ele conseguiu demitir não continuar, né, com o chefe de polícia, que estava segurando a violência policial, e o chefe regional de polícia de Tel Aviv. Ele conseguiu demitir os dois e colocar pessoas dele chefiando a polícia e pessoas que consideram que tem que pegar mais pesado com os manifestantes. Quer dizer, então, a gente está vendo cada vez mais violência contra os manifestantes e vai ver cada vez mais. E com isso tudo, o Netanyahu passou mal, né? Inclusive, parou no hospital. Pode contar um pouco a gente não sabe se foi por causa disso tudo, mas certamente o Netanyahu está sob muita pressão, né? Pressão interna do exército, né? dos reservistas voluntários, pressão interna da opinião pública, as manifestações na rua e pressões diplomáticas, o Biden, os Estados Unidos, a Europa, tal. Então, não se sabe se foi por causa disso também que ele passou mal no sábado passado. Ele admitiu num vídeo depois, dizendo que ele estava muito bem, tal, não sei o que, ele admitiu que ele foi passar um dia no Mar da Galileia, no Kinneret, e que ele não bebeu água, não botou chapéu, quer dizer, que modelo, né? Eu fui lá, 38 graus, não botei chapéu, não bebi água, então desmaiei, beleza. Então, foi isso que ele disse que aconteceu, né? Que ele foi passear e com a família, tal, e tudo, e desidratou. Tá? Então, ele teria tido desidratação e ele foi levado para o hospital Shiba, em Tel Ashomer, tá? E, na verdade, levaram também o cardiologista dele, particular, tal e tudo. E durante algumas horas ficou uma coisa assim, meio, o que está acontecendo com o Netanyahu? Ele está consciente, não está consciente? Ele perdeu a consciência, ele caiu, ele se machucou? O que aconteceu? Durante algumas horas, os israelenses entraram num déjà vu do que aconteceu em 2006 com o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, que teve um derrame, que teve um AVC, na verdade. Ele teve um AVC, 2 AVCs, ele teve em 2006. O primeiro ele se recuperou, voltou a trabalhar, e logo em seguida, semanas depois, teve um segundo AVC, do qual ele não saiu, porque ele entrou em coma e morreu alguns anos depois, nunca mais acordou, né? Então as pessoas lembram ainda disso, e de repente você tem um primeiro-ministro sendo levado de uma ambulância para o mesmo hospital e ninguém sabe o que está acontecendo, né? Todo mundo acha que e o hospital não estava atendendo o telefonema dos jornalistas, de ninguém, porque imediatamente a assessoria do primeiro-ministro falou: a gente que vai lidar com isso, o hospital não responde nada. Então, aquela coisa assim, o que eles estão escondendo? Por que o hospital não pode responder? Bababá. E aí, então, ficou claro que ele, na verdade, teve desidratação, parece que teve desidratação, parece que ele não teve uma arritmia cardíaca ou nada assim, mas foi colocado nele um negócio chamado Holter, que é eu peguei em português, como é que é o nome? Holter. Um monitor Holter, um dispositivo portátil que monitora a atividade elétrica cardíaca, 24 horas por dia. Tipo um marca-passo, assim, né? Hã? É tipo um marca-passo, tipo, né? Um marca-passo, né? Para ver que se vai ter algum problema de arritmia, que ele parece que já tem um histórico de problemas cardíacos, tal. Então, tudo isso meio que foi escondido no mesmo dia. Ninguém falou, ele passou a noite no hospital, porque o cara está desidratado para passar a noite no hospital. Então, é alguma coisa a mais. Então, surgiram algumas teorias conspiratórias. Até hoje, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Será que ele teve arritmia? Será que não teve? E se ele perdeu a consciência, o que isso quer dizer para a liderança do país? Porque, hoje em dia, ele não tem um vice. O Netanyahu, ele controla tudo tão controladinho que ele não tem um vice. A última vez que ele saiu do país como primeiro-ministro, ele deixou um vice, que era um ministro chamado Aryeh Deri, que foi afastado pela Suprema Corte por ter sido 2 vezes condenado, inclusive ido para a prisão, por sonegação de impostos. E essa fim da cláusula da razoabilidade da Suprema Corte, justamente é um dos objetivos do Netanyahu,
é que ele consiga trazer esse ministro de volta para ser ministro de novo. O cara chamado Ariadne, líder do partido ultra-ortodoxo Shas. Então, o último que tomou o lugar do Netanyahu quando Netanyahu saiu do país, como primeiro-ministro, não é mais ministro porque a Suprema Corte barrou ele porque ele foi para a prisão. O cara chamado Ariadne. Quer dizer, então ele não tem alguém que pode ficar no lugar dele. Quer dizer, na verdade, hoje em dia, de acordo com esse governo, o Netanyahu é o único que pode dizer quem vai ficar no lugar dele. E se ele estiver inconsciente? Ele não tem como dizer quem vai ficar no lugar dele. Quer dizer, então é tudo muito confuso, tudo muito no ar. Se acontece com ele alguma coisa, quem vai comandar, quem vai ficar na lojinha? Entendeu? Então, tudo muito confuso. Em cima, né, além de todas as confusões e confrontos no país, ainda essa questão de saúde do Netanyahu. Parece série, né? Cada temporada ali vai tendo um elemento para complicar ainda mais a situação, mas a gente vai seguindo aqui, acompanhando, né? Com os textos da Dani, com as publicações aqui no IB. Agradecer ao pessoal do portal Israel de Fato, que a gente usou as matérias aqui. E até semana que vem. Obrigadão, Dani. Obrigada a você, João. Até semana que vem. Tchau, tchau.